Olá, meus amigos. Deus abençoe Salut a mes todos amis, que Dieu vocês bénisse à vous tous em nome do Senhor Jesus. au nom du Seigneur E Jésus. abençoa, sabe como? Quando Et vous savez você comment il usa sua bénit? cabeça, Il bénit sua quand vous inteligência, utilisez usa votre sua tête, razão, utilisez votre quando intelligence, votre você raison, se lorsque vous para vous efforcez entender, pour buscar comprendre, compreender chercher à a palavra de comprendre Deus. la parole de Dieu. Isso é de Cela extrema est d'une importância e extrême fundamental importance para et a fé essentielle cristã. pour la A foi fé chrétienne. cristã La foi não é uma fé chrétienne, qualquer. elle n'est pas une foi A fé quelconque. cristã La foi é chrétienne, algo elle est quelque chose extremamente grandioso, puro, de très perfeito e grandieux, poderoso pur, para mudar a parfait, vida das pessoas. puissant Não pour changer muda quando a la vie des fé gens. é meia boca. Elle ne Não change muda quando a quand on fé é l'utilise mais par ou moitié. menos. Elle ne Veja change só, pas quand Jesus on disse assim: s'en sert à peu tudo près. é Voyez, Jésus possível a ao dit que ainsi, crê. tout est Tudo é possible possível à ao que celui crê. qui croit. Quando ele Tout est fala possible em à celui qui crer, croit. Et a quand il palavra, o parle verbo crer, d'avoir não la é foi, como o verbo avoir la foi, acreditar. c'est pas Embora juste no comme mundo le atual, verbe croire. crer e Même acreditar que dans sejam le monde iguais, actuel, porque avoir la foi et eles, croire, c'est la même os chose. estudiosos, Car os ceux sábios, que sont les veem com os sages, olhos ils físicos, os voient olhos avec carnais. des yeux physiques, Mas des yeux charnels. aqueles que são Mais de Deus, ceux qui aqueles que sont têm de Dieu, qui discernimento ont do un Espírito, discernement de l'esprit, sabem que uma savent coisa é qu'une crer chose e c'est outra avoir la coisa é foi, acreditar. une autre chose c'est simplement Quando você, de croire. e essa é uma das razões porque Celle-ci muitos est une des raisons cristãos, pour laquelle entre aspas, beaucoup de são chrétiens fracassados. Por échouent. quê? Porque C'est eles parce qu'ils acreditam e pensam croient que et creem. pensent avoir la foi. Et là se Essa é a trouve la grande grande diferença. différence. Car Você quand acreditando vous quer croyez, dizer, ah, je crois en acredito Dieu, em Deus. Eu acredito em Deus. oui, mais Mas avoir crer, la o foi, verbo c'est crer, différent de diferente tout do simplement verbo acreditar. croire. Só para Juste você pour que ter vous uma ayez une ideia, eu já idée, on a falei déjà sobre isso parlé algum tempo sur atrás, ça quelque mas temps en agora eu arrière, quero deixar isso mais je voulais mais maintenant laisser claro ça possível. Vou encore bater plus nessa clair, tecla para que todos insister dans ce entendam a point pour que razão tous dos seus comprennent la fracassos na raison fé. de leurs échecs Na dans la fé foi meia boca, digamos par la assim. moitié, disons ainsi. Olha, quando Jesus Quand disse Jésus a parlé crê e tudo sur será possível, tout tudo est é possível possible ao à que celui crê, qui croit, il est en ele train está de dizendo o dire le seguinte: suivant. quando você Quand crê vous em avez Deus, la foi en Dieu, você está quand vous vous casando com Ele. mariez avec lui, Você está vous êtes en train d'avoir une tendo uma alliance, aliança un com Ele, um pacte pacto avec com lui. Ele. Não é casamento C'est pas un como o mariage casamento de comme le hoje em dia. mariage de Mas nos eu digo jours, mais je parle casamento no un sentido mariage de dans le sens aliança com d'alliance Deus. avec Quando você Dieu. Quand vous casa vous com Deus, mariez quando avec você se Dieu, vous alia alliez com Deus, avec você Dieu, crê em vous Deus. avez la foi en Porque Dieu. na aliança, Car no dans cette casamento, alliance, no dans le matrimônio, matrimoine, é c'est assim ainsi que que tem que doit acontecer. arriver. Quando a Quand Bíblia Dieu fala, a quando Deus parlé falou que que l'homme deixará o laissera homem, seu pai, son père et sa sua mãe, e mère se unirá à sua et mulher, à sua s'unira à esposa, sa femme, ele à son está dizendo assim, épouse, olha, il est en train de dire le suivant. aquele que Celui deixa qui os laisse seus familiares, seus ses pais, êtres e chers, ses se parents, casa, et faz se marie o matrimônio avec une autre personne, com outra alors pessoa, então il eles se se colle. colam. O verbo, Le verbe là, aí c'est é se se coller. colar. Coller. L'un se cola colle com o avec outro. l'autre. E não há Et on como ne peut pas mudar changer essa cette situação. situation. On ne Não peut há pas como changer. mudar. On peut Pode changer mudar aqui na pas terra, dans la pelas terre, leis par dos la homens loi ou des dos hommes, mas mais na dans lei de Deus, na la palavra loi de de Deus, Dieu, na dans la conscience consciência divine, divina, cela não ne muda. change pas. Os Les dois deux se deviennent tornam une uma só seule chair, carne, un seul corps. só corpo. L'apôtre O Paul apóstolo parle Paulo sur sobre ça en isso em Corinthiens, aquele que que se celui une ao Senhor que s'unit au é Seigneur est un espírito seul esprit avec com lui. Ele. Então veja que Donc voyez quando uma que lorsqu'une pessoa personne crê, croit, ela elle casa. se marie
elle ela faz fait un pacte, elle Ela engage sa empenha a parole palavra dela. Eu et vou te dit, je seguir, eu vou vais ficar com te você suivre, je vais pelo rester resto da minha avec vida. toi pour le reste de ma E vie. quando Et Deus lorsque Dieu aquela accepte crença que é cette sincera, croyance, cette foi verdadeira, sincère, aquela crença véritable, é cette honesta, croyance então est honnête, Deus também alors diz, eu Dieu empenho aussi a minha dit, palavra j'engage por você, eu ma me parole caso envers com toi, je você. me marie avec É toi. por isso que C'est pour Jesus ça que Jésus é falado, ele é chamado de est o appelé noivo. du fiancé. Quem crê em Celui Jesus, qui croit en quer dizer, Jésus, naturellement, se torna casado, devient casado com ele, quelqu'un de marié aliado avec com lui, ele. allié Ele é à o lui. noivo, a igreja Il é est a le noiva. fiancé, l'Église est la Então, eu fiancée. vou explicar isso Je vais com mais parler detalhes sur durante ça avec essa plus de semana. Mas eu détails quero au que long de você la semaine. entenda Mais je voulais que que vous o compreniez crer é um que casamento. avoir la foi, c'est E un o acreditar mariage. é um namoro, eu Et fico, une eu simple fico com croyance, você. Se der c'est certo, comme un amém. essai. Se não der Ah, je reste certo, avec a toi. gente Ça pode se marche, divorciar. on reste. Ça Mas marche pas, on se quando divorcie. crê em Deus, Mais não há quand on a la foi en chance Dieu, de divórcio. il n'y a pas de possibilité Não de há como a divorce. pessoa se La separar. personne ne peut pas se Porque cola séparer com ele, parce se que torna se colle l'une à um l'autre, espírito com elle ele. devient un seul E esprit é por avec isso que lui. muitas C'est pessoas pour não ça que recebem o beaucoup de Espírito monde ne Santo, reçoit pas le porque Saint-Esprit, elas parce qu'elles acreditam croient no dans Espírito Santo. le Elas Saint-Esprit, elles acreditam em croient en Deus, Dieu, mas não creem, mais não n'ont pas la entregam, foi, ne se não se livrent entregam, pas, não ne se casam com marient ele, pas não avec colam lui, com ne se ele, não collent se pas avec tornam lui, um com ne ele. deviennent E un porque seul não avec se lui. tornam um com Et parce qu'ils ne ele, deviennent então pas a un vida seul dessa avec lui, pessoa alors la vie é de cette uma personne est vida une vie injusta. fade. Quando a Quand la pessoa personne crê, a la foi, elle a la vie en abondance que Jésus quando a pessoa promet. acredita em Quand elle Deus, a ela une simple tem uma croyance, vida tal e qual elle a une aquela vie pessoa pareille com o ar qui est perdue de dans son paisagem, regard, olhando. juste en train de regarder partout. Mas essa é a Et realidade. ça, c'est la réalité. Une Uma chose, coisa é crer, outra c'est une coisa é simple acreditar. croyance. Une autre chose, c'est avoir la Se foi. você é Si uma vous êtes pessoa quelqu'un acredita que em Deus, vous simplement vai croyez, resolver ça ne va résoudre rien. nada. Vous Você devenez se comme torna une personne uma pessoa incrédule. incrédula. Parce Porque que Deus Dieu não n'accepte aceita pas namoro. juste Deus não qu'on aceita ficar reste com avec ninguém. lui. Ou Ou il est ele marié avec la casado com a personne, pessoa, ele ou il não n'est é pas casado marié com a pessoa. avec la personne. Quand Então, quando a pessoa se la personne casa se com marie ele, avec lui, então ela se torna elle devient uma pessoa une com seule ele, avec lui, espírito un seul com ele. esprit avec lui. E aí, minha amiga, Et là, mon Jesus ami, disse, Jésus a dit, eu vim para je que suis tenham venu vida pour que e vous vida ayez la em vie abundância. Então, et la vie en ele, abondance. como Donc lui, noivo, en tant como que fiancé, marido, en tant qu'époux, ele vai il va gerar engendrer uma une vida vie abundante abondante naquela pessoa, dans cette porque ele personne-là, vive parce qu'il dentro vit au-dedans dela. d'elle. O Le Espírito Santo é Saint-Esprit isso. est cela. Quando você se Quand vous vous entrega, livrez, quando quand você vous se vous rende, abandonnez, quando você se quand vous vous dá donnez au para Seigneur o Senhor Jésus Jesus avec com toutes vos todas as forces, suas tout forças, votre de todo o seu cœur, coração, toute com votre toda a âme, sua alma. alors, mon ami, Ah, minha amiga, quand vous faites quando de você lui le faz dele premier de primeiro votre na sua vie, vida, là, ele il vai fera de fazer vous você le premier primeiro dans sa vie à lui. E aí, Et là, você vous vai allez viver. exploser. Deus abençoe. Demain, on Amanhã parlera falaremos plus à mais. ce sujet. Dieu vous bénisse.